Estamos aqui mais uma vez na Conferência Fiel para Pastores e Líderes. Eu estou com Mauro Meister, diretor executivo da Associação Internacional de Escolas Cristãs. Acertou. Fora mais uma penca de coisa. Também. Mauro, o senhor é presidente de uma associação de escolas cristãs. Isso. Como funciona isso de ter uma escola confessional? Não seria, sei lá, ser proselitista e fazer escolas que vão pregar religião para crianças? O Estado não devia ser laico? O Estado diz ser laico, mas nós temos leis no país, uma delas é a Lei de Diretrizes e Bases, e nessa lei, na LDB, existe uma classe de escolas que são escolas comunitárias e também escolas que são regidas, o texto diz assim, por ideologias específicas. Então, existe essa escola que é a escola confessional, que é mantida por uma entidade religiosa. Então, o Estado pode ser laico, o Estado pode determinar várias coisas com relação ao currículo, etc. e tal, mas a lei nos garante o direito de existir como escola cristã. Então, é verdade que aqui e acolá a gente encontra algum problema, às vezes com algum superintendente de ensino que acha que a escola está extrapolando, etc. e tal, mas o fato é que nós temos o direito e nós fazemos com a graça de Deus, porque o grande problema hoje no chamado Estado laico dos cristãos, dos pais cristãos, é que eles colocam seus filhos na escola dita secular, e lá na escola secular ele aprende o quê? Ideologias, ele aprende religião, ele é diretamente influenciado por aquele professor que é um professor ateu ou de uma outra religião. Por quê? Porque ninguém consegue ensinar aquilo, ou melhor, deixa de ensinar aquilo que ele é. Então, o processo de educação, eu acabo ensinando que eu sou. E os pais de alunos, os alunos de famílias cristãs, acabam sofrendo uma influência laicizante na vida deles. E aí, então, estão me roubando o direito religioso. Nós temos o direito e queremos manter o direito de continuar ensinando de uma maneira cristã nas nossas escolas. Você falou agora de maneira cristã. Como seria ensinar matemática de maneira cristã? Ou ensinar 1 biologia? mais 1 é igual a 2, aleluia! Matemática. Nós precisamos ensinar, e nós fazemos isso dentro do sistema Mackenzie de ensino, que é o desenvolvimento de um currículo cristão de ensino, a ensinar e criar material didático e ajudar o professor cristão a fazer isso a partir de uma perspectiva cristã. Então, a brincadeira, ela não deixa de ter, no fundo, um pouco de verdade, um pouco de verdade. Por quê? Porque, afinal de contas, ao estudar física, matemática, geografia, na concepção do cristão, eu não estou simplesmente estudando ciência, eu estou estudando aquilo que é parte da revelação natural de Deus, a revelação que está na natureza. Então, o cristão, ao contemplar a verdade na matemática ou em qualquer outra disciplina, ele glorifica o Criador, ao contrário do pagão, que glorifica a criatura no lugar do Criador, como diz Gênesis, como diz Romanos no capítulo 1. Então, na verdade, ensinar numa perspectiva cristã não significa pegar um livro de matemática e encher de versículo bíblico ou coisa semelhante, mas significa desenvolver a mente, uma mentalidade que seja capaz de colocar o ensino numa perspectiva do cristianismo. Por exemplo, história. Toda história no Brasil, basicamente, é ensinada numa leitura marxista dialética. Ok, e como é que eu faço isso numa perspectiva cristã? Essa é a grande pergunta. E a nossa grande luta para tentar fazer material didático que corresponda à verdade, que não isole, por exemplo, a história do cristianismo da história que a gente chama história geral, porque o cristianismo faz parte da história. Então hoje você pega livros de história por aí e eles vão fazer as críticas mais tolas e descabidas à reforma, ao calvinismo. Eu aprendi na escola que Calvino dizia que o rico que era o predestinado e coisas assim. Existem essas coisas
tolas, né, ridículas que existem aí na literatura, ensinado como ciência séria. E então a gente tenta trabalhar exatamente ao contrário. Também na área de ciências. Na área de ciências, o que a gente precisa fazer? Eu não tenho só que lutar contra o ensino do evolucionismo, não é esse o ponto. O ponto é mostrar para o meu aluno que o evolucionismo hoje, ele é uma filosofia e, na verdade, é uma religião. Então, a filosofia evolucionista darwinista, ela domina quase todas as áreas do conhecimento. E os nossos filhos dos cristãos, são colocados lá numa escola onde ele vai ser bombardeado com isso. Eu costumo fazer uma conta. Se você levar uma criança na escola dominical todos os domingos do ano, o pastor sabe isso, você já deve saber, são 52 domingos. E ele passar 1 hora, são 52 horas de ensino formal. Se o pai ensinar 1 hora por dia, você conhece esse pai que ensina a Bíblia 1 hora por dia para o seu filho, são mais 365 dias. Soma 365 mais 52, você vai chegar no número total de horas que essa criança recebe de educação formal na Escritura. Segundo a lei brasileira, existem 200 dias letivos por ano. Média de 4, essa criança vai receber 800 horas de ensino formal, de um ensino que não é neutro, não existe ensino neutro. Quando eu entrei para a universidade, 2 textos me apresentaram no primeiro semestre. Um era o Manifesto Comunista e o segundo era o mito da neutralidade científica. Não existe neutralidade científica. Não existe neutralidade na aula de educação física. Não existe neutralidade na aula de literatura, nem de geografia. Então, quando um pai coloca o filho na escola supostamente laica, na verdade, em algum grau, em alguma medida, ele está expondo o seu filho a um ensino normalmente, geralmente, contrário àquele que ele recebe na igreja e recebe em casa. Não é de se admirar que os filhos dos cristãos chegam num determinado momento e caem fora, porque eles vivem, na verdade, em uma contradição entre aquilo que aprendem num lugar e aquilo que aprendem em outro. Lutero falava que ao lado de cada igreja devia existir uma escola. Calvino falou, ele se esforçou para fundar a Academia de Genebra. Qual é a função das igrejas locais com o ensino cristão e com as escolas cristãs? Quando o presbiterianismo chegou ao Brasil, meados do século XIX, era essa ideia, cada igreja uma escola. Para quê? Para que a igreja tivesse o apoio, fosse suportada pelo ensino nas disciplinas com um ensino que fosse cristão. Eu tenho um exemplo dos meus filhos, eles estudam em escolas cristãs. E durante os anos deles nessa escola, a primeira aula deles era aula de Bíblia, não era aula de ensino religioso. Eles estudavam introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, Carta de Paulo, Romanos, decoravam a Bíblia. Parece escola dominical. Não, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso ajudou na formação da fé, da vida, do caráter deles, junto com o ensino que eu dava na minha casa. Então, a igreja, ela deve ter, sim, uma preocupação, porque a escola cristã, que essa igreja resolve abrir, fundar, manter, dar trabalho, por sinal, é uma escola que vai prover fundamentos para que essa mesma igreja, no futuro, tenha cristãos amadurecidos em todas as áreas do conhecimento, com uma cosmovisão que abrange todas as áreas da vida. É importante. Se alguém quiser conhecer mais sobre o trabalho da Associação de Escolas Cristãs, ele vai aonde? Ele vai em www.acsibrasil.org e lá existem todas as informações sobre a nossa associação. Maurão, obrigado. Valeu. Deus abençoe.